Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um módulo. No módulo de hoje nós falaremos um pouquinho a respeito de ligações químicas dentro desse curso Foco na Geral. Vamos lá? Bom, é importante que você entenda que quando nós falamos dos elementos químicos, com exceção dos gases nobres, é importante que você entenda que esses elementos eles não são encontrados de maneira isolada. Por exemplo, você não vai achar um oxigênio vagando aí. Não. Você acha ele, por exemplo, na forma de O2, na forma de H2O. Ou seja, você acha ele ligado com outros elementos, com outros átomos. E aí eu te faço uma pergunta. Por que os elementos se ligam? Por que ocorrem as ligações químicas? Por que há a formação de vários compostos? Entenda. Os átomos realizam ligações químicas para buscarem a estabilidade. Aí você fala assim, tá, Junto, mas o que é estabilidade? A estabilidade, pessoal, é o estado de menor energia. Então ele realiza a ligação química numa tentativa de justamente diminuir a energia que ele tem. Então entenda, eles isolados, bonitinhos, sem realizar ligação química, teria tipo assim, 10 de energia, só para vocês entenderem. 10, uma situação hipotética. E a hora que eles se ligam, tem uma energia tipo de 2, 1. Então abaixa muito a energia. E tudo na natureza tende ao estado de menor energia. Consequentemente, os átomos se ligam nessa busca. Tinha uma regra há um tempinho que falava a respeito que os elementos eles tendiam a imitar os gases nobres, porque os gases nobres eles tinham 8 elétrons na camada de valência. E por terem 8 elétrons na camada de valência, consequentemente, os outros elementos tenderiam a imitar esses gases nobres, e essa regra ficou conhecida como a regra do octeto. Só que essa regra hoje, ela já não é mais válida. A gente costuma até brincar na faculdade que deveria se chamar a exceção do octeto, porque são poucos elementos que seguem essa regra. Mas a nível de ensino médio, ela serve um pouco, dá para o aluno entender algumas coisas. Hoje, o que a gente aceita para explicar teoria de ligação tem muito a ver com a hibridização de orbitais, que é um assunto bem complexo. Mas o que nos interessa aqui é que você entenda o tipo de ligação e as características que cada ligação química tem. E aí eu vou estar te dando algumas explicações, como por exemplo, a família 1, você viu no módulo passado, tem um elétron na camada de valência. E eles tendem a perder um elétron. Aí, qual é a melhor forma de explicar isso? Perde um elétron, no nível de cima, eles ficam com 8 elétrons na camada de valência. Então é legal, é favorável explicar, é didático explicar pela regra do octeto. Só que, por exemplo, quando a gente for falar lá de ligação covalente, a gente vai ter elementos que vão expandir esse octeto e vão ter tipo mais de 8 elétrons na camada de valência. Então, tá vendo por que eu não vou trabalhar muito com essa ideia? Então, o que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar com conceitos que, uma vez e outra, a gente vai estar falando um pouquinho dessa regra, mas entenda que essa regra já não é mais válida, certo? Devido às suas exceções, e hoje a gente utiliza outras teorias. O objetivo aqui desse curso é fazer com que você entenda as propriedades dos compostos por meio das ligações químicas que formam então esses compostos. Por exemplo, se você fala assim, olha, esse composto é iônico, então eu acho que ele é assim, 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 assim. Basicamente isso, que por meio da ligação química a gente vai saber as propriedades desses compostos. Belezinha? E as ligações químicas, os átomos então, pessoal, eles se unem procurando perder, ganhar ou compartilhar os seus elétrons. E isso aí vai depender do tipo de ligação química que você está falando. Belezinha? Basicamente, existem 3 tipos de ligação. A ligação iônica, a ligação metálica e a ligação covalente. Nós vamos falar um pouquinho da ligação iônica, depois a metálica e por fim a covalente. A covalente tem muita coisa pra gente falar, então eu deixei ela por último. Por quê? Porque a ligação covalente, ela forma moléculas. E aí de moléculas a gente tem, por exemplo, interações e um monte de outras coisas. Então, deixei pro final. Então agora a gente vai comentar um pouquinho sobre ligação iônica e no próximo vídeo sobre ligação metálica. Então vem aqui. Quando nós falamos a respeito de ligação iônica, é importante que você entenda, e o próprio nome já te diz, é uma ligação que envolve íons, tudo bem? Então quando a gente fala de uma ligação iônica, nós estamos pensando numa força eletrostática. Aí você fala, João Vitor, força eletrostática? Não entendi. É porque que acontece? Cargas de sinais opostos não se atraem? Um positivo não atrai com o negativo? Beleza. Então se você tem um cátion e tem um ânion, em outras palavras, se você tem uma espécie que perdeu o elétron e uma espécie que ganhou o elétron, eles têm sinais opostos, logo eles se ligam. Então, uma junção de um cátion com um ânion, eu tenho o que nós chamamos de uma ligação iônica. Então, ela é uma atração eletrostática causada pela diferença de cargas, certo? Cargas de sinais opostos se atraem.
Então, o cátion se atrai com um ânion. Basicamente, a gente costuma explicar para os meninos o quê? Que a ligação iônica é uma ligação entre o metal, porque o metal tende a formar o quê, gente? O cátion, tudo bem? Ou seja, tende a perder o elétron, com o ametal, com o elemento que quer ganhar e, consequentemente, a formar o ânion. Ou o hidrogênio. Por quê? A gente viu que o hidrogênio ele tem uma classificação própria, mas ele tende a ganhar o elétron dele. Ele tende a ganhar ou a compartilhar. Então, quando você tem um metal ligado com ametal ou metal hidrogênio, você tem um tipo de ligação iônica. A ligação iônica ela é caracterizada pela grande diferença de eletronegatividade. Aí você fala, grande diferença de eletronegatividade? Sim, porque você tem um elemento que quer muito elétron e um elemento que, tipo, cara, pode tirar mesmo. Então, o que acontece? Você tem ali a formação de uma espécie positiva, que é o cátion, proveniente do metal, que é aquele cara que quer perder, e uma espécie que ganhou e, consequentemente, forma um ânion. E aqui, ó, o que acontece? Basicamente, a gente tem aqui alguns cátions mais famosos. O grupo 1, que são os metais alcalinos, que tem um elétron na camada de valência, eles perdem um elétron se transformando num cátion monovalente. Então, olha aqui, ó. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, certo? Tendem a perder um elétron. Aqui faltou até o frâncio, que é também outro elemento que está na família 1. Aqui eu coloquei para vocês só alguns exemplos, certo? Os que mais caem em prova, sem sombra de dúvida, a nível de ensino médio, é o sódio e o potássio. São muito comuns você ver compostos aí com sódio e potássio nas provas do vestibular. Lembrem-se, eles são metais. A família 2, que são os metais alcalinos terrosos, eles tendem a perder 2 elétrons. Então, formar cátions bivalentes. Então, olha ali, ó, magnésio 2+, cálcio 2+, estrôncio 2+, bário 2+. Tudo bem? E lá na família 13, nós temos ali um cátion que também vai ter NOx fixo, que é o alumínio 3+. Aí você fala assim, ué, João, mas e os metais de transição? E lá da família 3 até a família 12, que são aqueles que são ali os metais de transição ali. O que acontece? A nível de ensino médio, a gente não trabalha muito com esses metais. Por quê? Porque esses metais, eles apresentam NOx variável. O que isso quer dizer? Dependendo da situação, eles podem ter ora uma carga, ora outra. Em outras palavras, eles podem perder certa quantidade de elétrons, tipo o ferro. Existe ferro 2+, que é uma espécie que perdeu 2 elétrons, e existe também ferro 3+, que é uma espécie que perdeu 3 elétrons. Então essas questões, ao nível de ensino médio, ficam muito complexas de serem estudadas, e aí, tipo, ia ficar muito extenso o assunto. A nível de médio, o que você precisa saber? Que uma ligação iônica é uma ligação caracterizada pela transferência de um elétron, onde você tem uma espécie metal que transfere o elétron para um ametal, forma um cátion, forma um ânion, e como formam espécies de cargas de sinais opostos, elas se atraem. Belezinha? Aqui, se ele fala assim, mas eu tenho que decorar isso aqui, basicamente você consegue saber a característica de um composto por meio da família onde ele está. Quer ver um exemplo? Olha aqui, ó. Você tem, por exemplo, o alumínio, o número atômico dele é 13, e o enxofre, o número atômico é 16. Por meio da distribuição eletrônica, no módulo passado, você viu comigo como descobrir a família. Então, olha aqui, ó, alumínio, distribuindo ele, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Então, observem, tem 3 elétrons na camada de valência, logo o alumínio está na família 13, no terceiro período. O que acontece? O alumínio, ele tende a perder esses 3 elétrons. Por que ele tende a perder esses 3 elétrons? Ele tende a perder esses 3 elétrons para ficar com a camada de cima completa. Então, olha aqui, ó. Completo, os orbitais todos completos. Então, ele tende a formar o cátion, ó, 3+. O enxofre, vamos ver as características do enxofre? O número atômico dele é 16. Então, nós temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Observem, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Parou em P, ele é um representativo. Então o enxofre está na família 16. Então ele é um ametal. Para ele completar essa camada aqui, ó, para ficar completo, tá faltando mais 2 elétrons aqui. Então o enxofre tende a receber, formar o ânion sulfeto, que a gente chama, o S2-. Beleza. Então, como é que eu tenho um carinha que quer perder e um carinha que quer ganhar, eu sei que o alumínio ligado com o enxofre vai formar um composto por meio de uma ligação iônica. Porque você vai ter um cátion e você vai ter um ânion. E o que acontece? Um erro muito comum que os alunos têm, quando a gente representa, por exemplo, uma fórmula,
A fórmula de um composto iônico é a fórmula mínima. Por exemplo, NaCl, que é o cloreto de sódio, que é um dos principais componentes ali do sal de cozinha. O sal de cozinha é o cloreto de sódio, basicamente. O que a gente tem aqui? A gente tem um metal, sódio, metal alcalino, família 1, ligado com o cloro, que é um halogênio, que está lá na família 17. Tende a ganhar um elétron para completar a sua camada. E aí o que acontece? Ó, um cátion com um ânion, eu tenho uma ligação iônica, tudo bem? E aí o que acontece? O aluno acha que é só um sódio e um clorinho e formou. Erradíssimo. Olha a imagem. Você tem ali um complexo muito grande de vários sódios, de vários cloros ligados entre si. É o que nós chamamos de retículos cristalinos. Eles tendem a formar cristais. Aí você fala assim, João Vitor, cristais? Se você olhar para o sal, ele é formado por vários cristalzinhos. E o que são esses cristalzinhos? É um arranjo tridimensional organizado dessas cargas. Então eles tendem a se organizar para se estabilizar. Aqui a gente indica a fórmula mínima, que é a menor proporção. O que isso quer dizer? Que para cada sódio, que é positivo, eu preciso de um cloro, que é negativo. Aí você vira e fala assim, por exemplo, João Vitor, aqui para o alumínio, que é 3+, e para o enxofre, que é 2-. Qual que é a menor proporção? Eu poderia virar para vocês e fazer assim, ó, o alumínio tem que ser 2, e o enxofre tem que ser 3. Você quer ver por quê? A carga do alumínio não é 3+, a carga do enxofre não é 2-. 3 vezes 2, 6. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 com mais 6, zerou. Neutro. Tá, João, mas como é que eu ia saber disso? Aí existe aquela fórmula, que a fórmula de um composto iônico é dada pelo cruzamento das cargas. Então o valor que tá aqui vem pra cá e o valor que tá pra cá vem aqui. Só o valor, tá, gente? Esquece o sinal. Mas uma dica importante. Se você está ligando com duas espécies que têm mesma carga, como por exemplo, você liga lá o magnésio. Magnésio família 2, tende a perder 2 elétrons. E liga, por exemplo, com o oxigênio, ou com enxofre, vai. Liga com enxofre, que é um elemento da família 16. O que acontece, gente? Ó, as cargas são iguais, então qual que é a menor proporção entre eles? MgS. Ah, João Vitor, eu poderia cruzar, colocar 2 aqui e depois simplificar? Pode. Mas lembre-se, a fórmula de um composto iônico, ele sempre vai indicar a menor proporção entre os átomos ali para que haja a estabilidade desse composto. E aí um ponto importante é que alguns vestibulares, por exemplo, falam assim, faça a estrutura de Lewis para esse composto. Aí você fala, estrutura de Lewis, João Vitor, o que é isso? Estrutura de Lewis, basicamente, é você representar a transferência. É você representar a doação eletrônica do metal para o ametal. João Vitor, aqui ó, presta atenção. Você tem, por exemplo, aqui ó, NaCl. O sódio, ó, tá na família 1. Então ele tem um elétron na camada de valência. A estrutura de Lewis, a gente sempre representa os elétrons da camada de valência, tá? E aqui, ó, a gente tem o cloro, que tá na família 17, tendo 7 elétrons. Ele não recebe esse elétron? Então, ó, a gente pega o elétron e faz um ganchinho. Doação. Essa é a estrutura de Lewis. Você falou, tá, João, e por esse aqui, ó, o alumínio e enxofre. Como é que ia ficar desse cara? Sem nenhum problema. Quer ver, ó? Vou apagar aqui, ó, e vou fazer aqui, ó. Presta atenção. Depois que você cruzou as cargas, você já não descobriu a proporção? Então, são 2 alumínios para 3 enxofre. Então, desenha, ó, o alumínio com 3 elétrons. João Vitor, por que você desenhou 3 alumínios? Ué, 2 alumínios. Por quê? Você me indicou pela proporção que precisam de 2, certo? E cada um deles tem 3 elétrons para serem perdidos ali. E o enxofre, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos lá? Esse enxofre quer 2. Então vem aqui, tchup, ganhou os 2 dele. Só que o alumínio tá faltando 1. Então vem aqui, doa mais 1 para ele. Só que esse aqui tá querendo mais 1, né? Porque o enxofre quer 2 elétrons. Então pega um aqui de cima. Sobrou 2, que é a quantidade que o de baixo precisa. Então observem que por meio da fórmula do composto, a gente consegue descobrir a proporção entre eles. E aí eu costumo explicar para os meninos, ó, ligação iônica, a gente tem aqui, ó, o cátion com a sua carga, o ânion com a sua carga negativa, o Y vem para cá e o X vem para cá. João Vitor, e quando não tem nada? É 1. Só que aí você tem que tomar cuidado. Por exemplo, aqui é mais 1 e menos 1, de boa. Agora, por exemplo, se você tem isso aqui, ó, MgO, a carga do magnésio não é mais 1 e nem do oxigênio é menos 2.
A carga aqui foi o quê? Mais 2 e menos 1. O problema é porque cancelaram, né? Menos 1. Menos 2. O problema aqui é que foi que cancelaram. Então, cuidado. Nem sempre quando não tem nada aqui, quer dizer que a carga aqui é mais 1 e menos 1. Tudo bem? Atentem-se a isso. Então, quando nós falamos a respeito de uma ligação iônica, entenda, você tem ali um emaranhado de cargas positivas ligando com cargas negativas, formando um retículo cristalino. Então, olha aqui, ó. Formam retículos cristalinos, que são estruturas bem organizadas. E entenda, positivo com negativo se atrai e a atração é forte. Consequentemente, eles possuem altas temperaturas de fusão e ebulição. E quando eu falo de altas, é altas mesmo. Por exemplo, esse cara aqui, ó, NaCl, ele tem uma temperatura de fusão de 801 graus Celsius. O que isso quer dizer? Que você precisa de 801 graus Celsius para sair do estado sólido e ir para o estado líquido. Então, a maioria dos compostos iônicos são sólidos na temperatura ambiente. Por quê? Porque a ligação é forte. Logo, você precisa de uma temperatura muito, muito alta para romper essa estrutura. Beleza? São duros e quebradiços. Por que eles são duros e quebradiços? Simples. Observe a imagem. Quando você aplica uma força num composto iônico e você desloca o retículo, olha o que acontece. As cargas iguais ficam no mesmo plano. E aí o que acontece? Repele. Quando eles se repelem, pá, trinca. Então, ó, eles são quebradiços nesse sentido. E quando fala de duros, é porque a ligação entre eles é muito forte. Beleza? A questão dos retículos cristalinos nós já comentamos. E um ponto muito importante para o vestibular, anote aí no seu caderno, os compostos iônicos, eles conduzem eletricidade quando eles estão fundidos, porque observa a imagem. Quando você funde um composto iônico, você rompe o retículo cristalino. Então observe a quantidade de energia que você precisa. Novamente, por isso que precisa de altas temperaturas de fusão e ebulição, certo? Precisa não, por isso que as temperaturas de fusão e ebulição são altas. Mas volta à imagem, olha aí. Se vocês observarem, meus amigos, o que acontece? Quando você tem essa estrutura no estado líquido, você tem o cátion e o ânion, ou seja, você tem as espécies, os íons livres. Tendo íons livres, logo você conduz eletricidade. Quando você coloca substâncias iônicas em meio aquoso, ocorre um processo de dissociação. O que é dissociação? É o ato de separar as cargas. As cargas vão se separar, vão ficar livres na água, consequentemente, também conduzem eletricidade. Então, resumindo, o que você precisa saber sobre a ligação iônica? A ligação iônica é uma ligação onde nós temos um metal com um ametal. Uma espécie que quer perder o elétron e uma espécie que quer ganhar o elétron. Entenda, a maioria deles são sólidos na temperatura ambiente, tem altas temperaturas de fusão e ebulição. A fórmula que a gente dá de um composto iônico não indica, é só um sódio e um cloro. Não, indica a menor proporção. Na verdade, é um retículo com grandes quantidades de sódio, grandes quantidades de cloro. Por exemplo, que no caso eu estou falando aqui do NaCl, certo? Onde você vai ter ali formando uma estrutura organizada que nós chamamos de retículo cristalino. E lembrem-se, eles conduzem eletricidade quando fundidos, ou seja, quando eles saem do estado sólido e vão para o estado líquido, ou quando estão no estado aquoso. Uai, gente, por que no estado sólido eles não conduzem? Simples, porque os íons estão presos no retículo, eles estão atraídos, formando a rede cristalina. Consequentemente, eles não conseguem se movimentar. Não conseguindo se movimentar, não conduzem corrente elétrica. Belezinha? Agora, vamos comentar um pouquinho sobre a ligação metálica. Saca só no próximo vídeo.